Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, munícipes que nos assistem na sessão de hoje, não por acaso, vereador Adriano, hoje de manhã eu escrevi uma frase que dizia o seguinte, quem defende, quem fala a verdade, defende a verdade e contribui para a justiça. E certamente era em função disso que hoje eu queria vir à tribuna e, coincidentemente, você coloca um caso, um fato de centenas de milhares de injustiças que aconteceram nesse país. E, a propósito disso, acabei de ler 1808 e cita bem, nós não temos, senhor presidente, senhores vereadores, eu recomendo que o leiam o livro 1808, e vou começar de Laurentino Gomes, e comecei a ler hoje o 1822, mas nós não temos noção do que foi o período colonial brasileiro em relação aos negros nesse país. Quero me solidarizar contigo, vereador, porque se nós brasileiros tivéssemos a noção do que aconteceu no período da escravatura nesse país, e o Laurentino Gomes diz no livro 1808, que só fazem 120 anos. Para ter uma ideia o que são 120 anos, senhor presidente, eu tive o privilégio de ir a Portugal há uns anos atrás, num convênio que nós fizemos entre cidades irmãs, com a cidade de Ilha Terceira, se não me falha a memória, dos Açores. E lá eu perguntei para a jornalista que nos ciceroneava qual foi o melhor governo de Portugal. E ela me disse que foi Dom Pedro IV. E eu logo questionei, mas Dom Pedro IV foi o nosso Dom Pedro I? Ela disse, mas faz uma bagatela de tempo que Dom Pedro IV governou Portugal. Eu disse, mas o que é para vocês o tempo aqui e para nós lá? Ela disse, olha, para ter uma ideia, a casa em que eu moro é da minha família, desde 1492. Então, imaginam o sentimento de tempo do europeu, que quando nós falamos que estamos há 119 anos de república, isso para eles não é nada. Nós nem aprendemos a viver na república. Eu vou permitir uma parte breve para o companheiro, porque eu preciso concluir esse meu raciocínio. É muito breve. Eu não completei, eu me emocionei, e eu esqueci de dizer que o Jair foi absolvido na tarde de ontem, graças à intervenção da nossa querida Aline, vereadora Aline, ele foi absolvido por falta de provas. Obrigado. Tá certo. E por falar, senhor presidente, senhores vereadores, eu, na minha condição hoje de estar aqui como vereador, eu tenho ouvidos, tenho olhos, tenho boca, raciocínio, experiência, e graças a Deus sempre disse e continuo dizendo que eu me arrependo muito pouco das coisas que eu fiz até hoje. As que eu me arrependo foram aquelas que eu não tive a coragem de falar. Porque todas as vezes em que eu protestei, em que eu falei com o meu coração, com a minha consciência, disto eu não me arrependo. E aí dizer de que nós estamos a pouco mais próximo dos 120 anos de república. E nós não conseguimos ainda, nós brasileiros, entender o que é viver num país republicano. Me desculpe. Nós não aprendemos a viver num país republicano. Quando nós estamos assistindo na televisão a luta dos líbios, dos árabes, que estão descobrindo o prazer da democracia, que democracia é a nossa, vereador Adriano? Que ainda estamos assistindo passivamente
e ouvindo histórias que você acabou de contar tão recente. Que país republicano é esse que nós não temos a nossa consciência de cidadão, de reagir, em que cada um hoje luta pelos seus interesses individuais, raramente alguns coletivos, mas mais no sentido de classe, que já se instituiu as famosas corporações, quer de trabalhadores, quer de empresários, quer de médicos, quer de engenheiros, quer de advogados, não importa, mas muito voltada a interesses individuais e de pequenos grupos. Nós não assistimos hoje, no nosso país, que é republicano e que não sabemos ainda viver num país republicano, onde estão as nossas comunidades organizadas? Onde estão os nossos líderes comunitários? Líder comunitário, senhor presidente, senhores vereadores, é aquele que, no mínimo, reúne, quando quer, no mínimo 50 pessoas. Líder comunitário, com ata embaixo do braço, circulando o gabinete de vereador, dizendo que é líder comunitário. Eu comecei a minha vida como líder comunitário. E o meu ex-assessor, que hoje trabalha na prefeitura, Osmar Stembach, eu dizia para ele, se tu vai lá e se nós não reunir mais de 30 pessoas, tu não conseguisse levar a nossa mensagem. Estou dizendo isso porque eu estou vendo hoje a nossa cidade desprovida da vontade de discutir os problemas, de discutir as soluções dos problemas. Estou vendo hoje as nossas entidades comunitárias, entidades sociais, com raras exceções, cada um cuidando dos seus próprios interesses, mas não sentando para levantar os problemas, para discutir soluções. Os nossos consegues estão decantados. Eu quero fazer aqui, e não é uma crítica, é uma autocrítica, porque sou partícipe desses movimentos. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo conosco, com as nossas comunidades, com as pessoas? Eu que estou fazendo essa reflexão hoje, senhores vereadores, porque tenho muita vontade de começar, e vou fazer isso, a discutir com as comunidades os nossos problemas. O vereador Leno, do Imperial, dia desse, falou sobre segurança, a vereadora Amélia da Comissão de Segurança. Mas as pessoas aprisionadas hoje não estão tendo a disposição de sentar e discutir esse que é um problema que não é só do governo, é da população, gente. O que está acontecendo nos países árabes é que as pessoas estão cansando. Lá estão cansados e partiram até para as vias de fato, onde mais de 1000 pessoas já morreram. Mas nós, que vivemos num, entre aspas, país republicano, onde está a população? Onde estão os pais dos nossos alunos que não reclamam mais da educação? Que não querem saber qual é o nível do IDEB da sua escola? Cadê as pessoas cansaram de reclamar do sistema de saúde? E quando se fala de sistema de saúde, não fale só de São José, não. O caos é nacional. E esta semana vimos em 2 cidades do Amazonas as pessoas pisando em cima de seringa usada. Eu não vou discutir o salário do médico. Não vou discutir porque eu já cansei. Entendeu? Não vou mais discutir. Hoje uma faxineira, com todo o respeito e a honradez que ela faz esse serviço, ela ganha quase R$1.000 por mês. Se não mais. Um médico vai ganhar 1.800, não pode, gente. Isso não é em São José, não, vereadora. Que, aliás, a questão salarial nesse país, que é injusta, sob todos os aspectos, a política de saúde nacional é tão ruim, é tão discriminadora, tão incompetente, que permite, vereador Santos, que aqui em Rancho Queimado o médico ganha 10 mil, 12 mil, e em São José pode ganhar menos que isso. Ou seja, que país republicano é esse que nós não sabemos lidar com ele quando os nossos governantes, de prefeitos a presidente da República, eu diria de prefeitos a governadores hoje, porque quero aqui, senhor presidente, eu sou do PSDB, quero aqui parabenizar a presidente Dilma pelas primeiras atitudes que ela tem feito. E hoje, ou ontem, tomou uma atitude digna, quando aumentou
em 45% a Bolsa Família. E que nós, brasileiros, que não precisamos de Bolsa Família, a maioria, eu não me incluo, porque eu defendo a renda mínima. Pergunta, senhor